Agradecer ao professor Manuel Moraes, que idealizou esse projeto. E eu estava fazendo uma recapitulação que, em 2019, o professor Manuel procurou a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, que era presidida pela então deputada, hoje senadora por Pernambuco, Tereza Leitão. E, a partir daí, surgiu um projeto chamado Vivência Legislativa. Esse projeto foi desenvolvido pela Unicap em parceria com a Assembleia. Em seguida, quando a pandemia começou, Corina nos procurou, fazendo um levantamento de como a escola do Legislativo de Pernambuco estava funcionando. Em função da pandemia, nós estávamos com todas as atividades mantidas, mas de forma remota. Fizemos rapidamente uma adequação e pudemos dar continuidade às atividades. E aí, Corina, entrando em contato com os projetos que a gente estava desenvolvendo, ela achou por bem fazer a participação do Cefol junto com o então Vivência Legislativa, né, que se transformou em Ciranda, batizada aí pelo professor Manuel Moraes, que foi quem deu a ideia desse nome, né, para marcar aí o nosso Pernambuco. Então, agradecer a vocês da equipe do Cefol, especialmente a Corina, que inclusive mandou o kit de livros para os nossos alunos, e a Raquel também, pelo esforço, pela participação, pela parceria. Aqui a minha colega Rafaela Hipólito, que está aí escondida atrás dos bastidores ali na identidade pedagógica ELEP, mas é que cuida de toda a nossa retaguarda para que as atividades aconteçam. Tanto as atividades remotas como as presenciais, e envio de certificados, as inscrições, o acompanhamento das frequências. Então, agradecer muito à equipe da Assembleia, ao Cefol, professora Cida, sua disponibilidade, professor Manuel e o professor Ailton, que trabalha junto a gente na Escola do Legislativo, vai fazer a relatoria dessa ação nesse semestre, tá certo? Então, agradecer, dar uma boa tarde aos alunos, dizer que aproveitem essa experiência ímpar, desfrutem aí do que Cida tem para nos trazer. Cida, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, tá certo? A gente que agradece o convite, essa parceria, né? O Cefol se sente muito honrado, né, de estar nessa parceria, tentando provocar despertar essa vontade nesses jovens de tomarem conhecimento dos seus direitos, saber como eles podem atuar na política. E nós temos aqui vários projetos e sim, o nosso grande sonho é ver esses meninos aqui, atuando dentro de um mandato, né? Seja como deputado, seja como senador, se não, que seja lá como vereador, que comece como vereador, mas o nosso grande desejo é ver esses meninos atuando efetivamente na política, né? E é um trabalho que a gente faz com muito prazer, com muita devoção, tá? Então, é sempre um prazer quando, né, alguém convoca o Cefol para essa parceria, e estamos sempre à disposição, o que a gente puder contribuir, vai ser sempre um prazer. Estamos sempre à disposição. Obrigada, professora. Muito obrigada também, bom trabalho, boa tarde. Professor Manuel, siga aí com as turmas, viu? Obrigada. Obrigada. Ana, eu queria agradecer também a você, né, por toda a luta que você representa nesse projeto, que você eu diria assim, a alma pedagógica desse processo, de todo esse projeto. E, claro, Corina, a Raquel pela dedicação, Corina por toda a parceria, e assim seguimos. Parabéns a todos nós por mais um Ciranda do Conhecimento Legislativo, conduzido agora por Cida. Muito obrigado, Cida. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, né? E aí, então, nós vamos chamar esses meninos para abrirem as câmeras, né? A gente precisa, na verdade, da participação efetiva dos meninos aí. Eu também sou aluna de faculdade, estou formando agora em Direito, e eu sei como é que é essa estratégia. A gente pega, põe só a fotozinha ali, só a inicial do... Não, mas vamos participar, até porque a nossa proposta é fazer uma dinâmica para a participação efetiva, né? Onde os meninos vão atuar como se estivessem dentro de um mandato. Vão atuar como presidente, vice-presidente, relator, deputados vão entrar na discussão, atuar como líder, vice-líder. A gente conseguiu aqui nessa sala uma voluntária para ser a relatora de um parecer, que a gente já encaminhou hoje de manhã, a Rayane.
Né, a Rayane está aí, né, Rayane? Estava aqui agora há pouco. Rayane, não? Será que a Rayane está na outra turma, Rayane? Deixa eu ver se a Rayane está na outra turma. Nós fizemos 2 turmas e a Rayane estava aqui, na sala 2. Não, acho que ela deve ter saído e vai voltar. Na sala 1 ficou a Carolina e o Cauã, aqui ficou só a Rayane. Mas como é que você acha que vai ser a participação dos meninos? Você acha que eles vão abrir as câmeras, vão querer participar? Se não abrir a Câmara, não vai ter voto na eleição. Maria Eduarda. Maria Eduarda é aqui de Pernambuco, é engajada. Vamos, Maria Eduarda, cadê você? Então, a gente precisa, na verdade, dos meninos, né? Porque senão vai ficar um bate-papo aqui, um diálogo entre nós dois, e eu acho que aí a gente vai perder um pouco o propósito, né? Mas enquanto os meninos vão abrindo... boa tarde, Maria Eduarda. Estou vendo que ela está aqui no chat. Meninos, se vocês não querem abrir a câmera, então pelo menos manifestem aí no chat para eu saber quem é que está na sala, para a gente poder ir conversando. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco de mim, né? Para vocês irem aí perdendo um pouquinho a vergonha. Tainara está aí. Então, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque por conta da minha longa experiência com o processo legislativo. Eu tenho já 30 anos de Câmara dos Deputados, dos quais 28 anos estou atuando no processo legislativo diretamente, nas comissões, ora como secretária de comissão, eu atuei nas comissões permanentes, nas comissões temporárias, e cheguei até a direção do departamento, né, gerenciando toda a equipe. Então, eu trabalhei 7 anos na Comissão de Desenvolvimento Econômico, na Secretaria Executiva, trabalhei também, acho que 4 anos na Comissão de Finanças e Tributação, e trabalhei mais alguns anos ali nas comissões especiais, naquelas comissões que estão sempre mais em destaque, né, que são as comissões que tratam daquelas matérias mais polêmicas, ou aquelas que têm um número maior de comissões no seu campo temático para definir qual é o rumo, né, dessa proposição, se vai virar lei, se não vai. Então, nós temos aí o João Mateus, o Wesley, Rafael, Thaís, Maria Eduarda, Tainara, Maria Eduarda. Um número bom de pessoas. Então, eu tenho minha formação, assim, falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho formação em economia, foi meu primeiro curso. Depois eu fiz um mestrado em ciência política. Eu iniciei um doutorado em direito, mas aí eu não consegui concluir, porque eu achei que eu estava muito deficitária no conhecimento do direito. Aí eu acabei entrando no curso de direito, fiz o curso de direito, estou concluindo agora, e já passei na prova da OAB, coisa que vocês vão conseguir daqui a pouquinho, né? Então, eu concluo agora neste semestre meu curso de Direito, tenho a especialização em processo legislativo, já sou autora de livros sobre processo legislativo, e estou aqui na Câmara já há bastante tempo e já estou com o pé na porta de saída, mas enquanto a gente não sai, a gente vai colaborando aí com os meninos que estão chegando, né? E o que a gente vai fazer aqui hoje? Qual é a proposta? Sempre que a gente faz né, que a gente participa dessas dinâmicas com outras escolas e dos nossos projetos aqui do próprio CEFOR, a gente faz uma dinâmica com os alunos, no sentido deles vivenciarem esses papéis típicos do processo legislativo, né? Então, são aqueles papéis os mais importantes, que a gente chama, né, o alto clero, né, que aí é o presidente, vice-presidente, os líderes, os relatores. Todos os deputados acabam atuando como relatores em um momento ou outro, porque eles, obrigatoriamente, eles têm assento em pelo menos uma comissão permanente, e, né, optativamente, em quantas comissões eles quiserem. A gente sabe que no plenário são 513 deputados. E no plenário não tem espaço para todo mundo falar. No plenário se manifestam somente os líderes. E, eventualmente, né, na ausência dos líderes, se manifestam os vice-líderes, indicados pelos líderes. Então, assim, o plenário não é um espaço da discussão. O plenário é sempre um espaço da decisão.
quando a matéria chega no plenário, ela já chega bem construída, bem discutida, já assim, na finalização, já faltando apenas aqueles ajustes finais, né? Um ponto ou outro da matéria que não tá ainda consensuada, e eles vão definir ali na votação ali no plenário. Então, o nosso modelo é assim, né? Todas as matérias, pelo menos em tese, obrigatoriamente passam pelas comissões, essa é a regra regimental. Agora, existem os recursos de aceleração do processo legislativo, que é a aprovação de um requerimento de urgência, e aí a matéria vai para a pauta pendente do parecer dessas comissões temáticas, e lá deputados falam em nome dessas comissões. Então, é um processo abreviado, processo legislativo abreviado. Tem sido assim, ultimamente, eu diria que nos últimos 6 anos, pelo menos, o processo legislativo ele tem sido abreviado, né? Tem se primado na casa pela participação, pelo protagonismo do próprio plenário, as comissões têm ficado, acabam perdendo um pouco o seu espaço de importância. Uma das evidências, na verdade, da redução da importância das comissões é que elas estão aumentando de número, né? Agora foram criadas, entraram na negociação do pacote para a eleição do presidente, uma ampliação de 5 comissões permanentes. Então, nós temos hoje 32 comissões permanentes, é um número elevadíssimo de comissões, acaba havendo um choque de campos temáticos entre as comissões, e quando uma proposição tem que passar por várias comissões temáticas, ela acaba sendo direcionada para a comissão especial, porque houve agora, em função da ampliação desse número de comissões permanentes, a regra regimental até mudou. Então, se uma proposição tiver que passar por mais de 4 comissões permanentes, ela obrigatoriamente vai parar na comissão especial. E acontece que acaba que a maioria das proposições tem, assim, né, no seu campo temático, o seu tema, ele é abrangente a ponto de necessitar do campo temático, de passar por mais de 4 comissões. Isso faz com que as comissões especiais tenham protagonismo em relação às comissões permanentes. Então, isso, na verdade, é uma indicação do enfraquecimento do papel das comissões e contrapartida do protagonismo da atuação do plenário, né? Gente, eu estou assim, é a primeira vez que eu falo só para a tela, assim, normalmente eu costumo acompanhar as carinhas, então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma intervenção, vocês vão falando aqui no chat, que eu estou de olho no chat, certo? Então, aí o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Hoje a gente vai usar como discussão o projeto das fake news, que a gente até, a Raquel compartilhou com vocês no material de apoio, o material das fake news, né? Tá, uma pergunta aqui do Pedro, né? Como ocorrem os pedidos de urgência de um PL sem passar pelas comissões parlamentares? Então, esse é um recurso que ele é aprovado, é um requerimento que é apresentado em plenário, ele é apresentado pelos líderes e é submetido à votação no plenário. Então, lá no plenário, eles decidem se vão aprovar a urgência daquela proposição. Então, nós temos 2 tipos de urgência, a urgência do artigo. A gente tem 3 tipos de urgência, na verdade. A urgência em função da matéria, que o projeto ele já nasce urgente, né? A gente tem o artigo 154, que ele aprova a urgência, mas não necessariamente ele coloca a matéria na pauta já, sobrestando as demais, ele apenas dá o caráter de urgência, mas as comissões continuam se manifestando sobre a proposição até que a matéria venha para o plenário, para a pauta do plenário. E tem a urgência urgentíssima, que a gente chama, que é o artigo 155, que uma vez aprovada aquela urgência, a matéria ela já entra em discussão na sequência da aprovação desse requerimento. Então, assim, quando aquela matéria é a matéria que está na discussão, ou ela é de interesse do governo, porque o governo quer aprová-la com a maior urgência possível, ou é uma matéria que está em discussão na sociedade, trazida até pela grande mídia, né?
Às vezes a gente tem uns temas que chegam, de alguma forma, pela mídia, a mídia traz, joga, e a discussão começa na sociedade, e aí o legislativo se sente na obrigação de vir, de trazer para a sua pauta, para a pauta de discussão, esse tema que foi levantado pela mídia, né, que a gente chama de quarto poder, né? Então, a gente tem um dos atores importantes na composição da pauta, na composição do que é discutido aqui dentro, é a grande mídia. Então, e aí, aprovado esse requerimento, a matéria já entra em discussão na sequência. Então, às vezes, quando a mídia traz uma matéria assim, o que acontece aqui dentro, né? Ah, trouxe uma matéria, digamos assim, fake news. Aí já começa um trabalho interno aqui de procurar algum projeto que esteja tramitando na casa, que trate do assunto, ou que tangencie o assunto para trazer para a pauta. E aí eles vão agregando, vão emendando e tentando tratar aquele tema de forma assim urgente, né? Então, a casa, ela é também um espaço de ressonância, né, do que está sendo discutido na sociedade. E a gente vê isso com muita frequência, né? A mídia, a sociedade pautando o que está acontecendo aqui dentro. Fora o governo, né? O governo é o nosso ator mais importante, está sempre ligado aqui, né? Vocês estão vendo agora, eu acho que agora está muito evidente, né? Até na fala do nosso presidente Arthur Lira, que o Congresso ganhou protagonismo, né? Porque o nosso modelo é presidencialista, mas é um presidencialismo chamado de presidencialismo de coalizão. Então, são tantos os partidos que a gente tem que o presidente, para compor, para ter maioria, ele precisa compor muito com o parlamento, né? Negociar muito. Então, a gente vê que, às vezes, isso passa pelo orçamento, essa negociação, ela passa pela liberação de verbas para os deputados, para que eles possam, né, mostrar lá nas suas bases que estão atuando aqui, estão levando recursos para os seus espaços lá de atuação, para as suas áreas de origem. Então, a gente vê que aqui é um espaço de negociação constante. Aqui é um espaço de negociação, né? A Câmara, a gente tem o nosso modelo bicameral, tem um aniversário acontecendo aqui. A gente tem o Senado, né, que é a princípio, a nossa casa revisora, porque a maioria das proposições entram aqui pela Câmara. E a gente tem o Senado, que representa os estados, e nós temos a Câmara dos Deputados, onde os parlamentares representam a população, né, a diversidade, né? Nossa população é muito diversa, então a gente tem que representar a igreja, das escolas particulares, tem representantes das escolas públicas, tem representante dos sindicalistas. Então, nós temos um largo espectro de representação, e para compor, né, para a gente chegar a consensos, isso é mais difícil. Quanto mais largo o espectro aí de representação, mais difícil a gente chegar num consenso, né? Então, é um espaço de consenso, mas também de muito dissenso. Mas é o que é legal também. A gente acha assim, que a gente que trabalha aqui vê que é sempre muito dinâmico, né? E é gostoso, muito gostoso trabalhar aqui. E, assim, é sempre bom também, uma outra coisa que é legal pontuar é a mudança, né? A alternância de poder, né? Ela é muito evidente aqui dentro, quando o presidente, quando muda, né? É sempre um partido diferente. Então, cada vez que muda um presidente de um partido, aí a própria composição do administrativo da casa acaba sendo uma consequência, né? A gente vê que os gestores também mudam, a cara dos gestores, a dinâmica da casa muda, e isso é bem interessante. Mas, então, voltando aqui, né, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre essa questão ainda da representação. A gente está aqui para discutir o CPR das fake news, né, que é um tema que está em discussão, não tem consenso, isso é fruto de um projeto do Senado, que foi aprovado no Senado, é fruto da CPMI, da fake news, que aconteceu lá em 2019. A gente tem visto, desde não as eleições passadas, mas as anteriores, um aumento muito grande
de fake news usadas, enfim, sobre vários temas, mas a gente viu nas eleições um aumento significativo de fake news, de matérias que levam à desinformação, né, que fake news é isso, é uma matéria que ela não é totalmente verdadeira, às vezes ela é totalmente falsa, desinformativa, e muitas vezes ela tem parte verdadeira, mas a verdade é desvirtuada. Eu até compartilhei com vocês aí umas questões de fake news, a gente vai passar por elas daqui a pouquinho. Então, a gente vai falar desse projeto, ele foi aprovado no Senado, em 2020 veio para cá, ele é do senador, esqueci o nome do senador agora, mas tá aí, daqui a pouquinho a gente passa por ele aí. Então, aí esse projeto, ele pretende trabalhar com a atuação das Big Techs, né? Das empresas provedoras de redes sociais, serviços de mensagem. A gente tem visto que essa regulação está acontecendo no mundo inteiro. Nós aprovamos aqui a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa gestão de proteção de dados, ela tem sido regulada no mundo todo. A gente vê a União Europeia agora regulando essa questão da proteção dos dados. A Meta, por exemplo, tem recebido várias multas de valores vultosos em virtude da não proteção de dados do consumidor. Recentemente, a União Europeia multou a Meta, foi semana passada, em 50 milhões de dólares, porque a Meta pegou dados de crianças e adolescentes na Europa e compartilhou com os Estados Unidos, entidades, empresas. Nós temos várias questões, o TikTok. Então, existe essa proposta de regular essa atuação dessas empresas, né, especialmente as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. Então, de regular essas empresas que trabalham com dados pessoais, né? Essa é um movimento mundial, a gente tem visto muito isso. Eu acabei de fazer meu TCC foi até em torno disso, que haveria aí uma antinomia, uma falta de uma colisão de normas entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, em que o que está em jogo são princípios, né? Princípio, né, o direito à vida, à imagem, o direito à autodeterminação, na disseminação de informações, e a gente vê que nas redes sociais a gente não tem mais essa liberdade, né? A gente está o tempo inteiro sendo vigiado, a gente fala uma palavra que ele fala assim, começa a conversar sobre carros, daqui a pouco você começa a receber um monte de propaganda de carros, vocês falam assim, gente, eu não procurei nada, mas a Siri lá, os algoritmos ouviram você falar a palavra carro e começam a te bombardear de mensagem de propaganda de carro. Então, o que está em discussão aqui é esse projeto, né, das fake news. É um projeto muito polêmico, tão polêmico que ele chegou a entrar em pauta em discussão em 2020, mas diante da falta de consenso, ele saiu da pauta e agora ele retornou agora nesta nova legislatura para discussão. Ele continua gerando muita polêmica, né? Eu mandei para vocês essa apresentação e na página ali, logo ali, eu mandei um link de notícias sobre... a gente tem hoje ferramentas, né, de alguns órgãos de informação que fazem aquele teste, né, é fato ou fake, porque a gente tem recebido várias mensagens. Aí tem lá, a gente recebeu na época da Covid, várias mensagens, né, que a vacina da Covid introjetava um chip de controle, que o governo ia controlar as pessoas, a vida das pessoas, mais do que o computador está controlando a nossa vida, que os algoritmos estão controlando, impossível, né? Então, mensagens que vacina provocava autismo, sabe? Que provocava doença, então, assim, que a mulher grávida que tomasse vacina de rubéola provocava doença nos filhos. Então, assim, N mensagens
que faltava com a verdade, né? E que, na verdade, qualquer pessoa, assim, que não sabe onde buscar essa informação, acaba sendo uma vítima dessa desinformação, porque se vê até desamparada, né? Eu tenho um irmão que tudo que ele recebe, ele compartilha no grupo da família, e aí fico eu lá tentando desvendar, desmistificar, desmentir aquela mensagem que ele compartilhou com a família. Eu lembro que teve na época das eleições, eu passava uma parte grande do meu trabalho desfazendo lá as mensagens lá das fake news que eu recebia. Tudo que eu recebia lá, que eu via que era mentira, principalmente com relação ao que acontecia aqui dentro, eu fazia verdadeiros textos lá, desmentindo e mostrando, olha, não é isso, é isso, é isso, busca informação aqui. Então, desmentir uma informação dá muito mais trabalho do que criar uma informação mentirosa, uma fake news, né? Então, e a gente precisa regular. A gente, no caso legislativo, né, o governo, eles precisam realmente regular essas questões, né? Na questão da divulgação dos dados que a gente compartilha, toda vez que a gente entra numa internet, vai fazer uma compra pela internet, aí você está lá divulgando os seus dados, hoje existe lá um protocolo que você tem que, se você aceita lá, compartilhar lá os seus dados, se você aceita os cookies que vão identificar aquela sua necessidade, aquele seu gosto específico, e que aí aquela empresa acaba divulgando, né, de alguma forma, quem seus dados ali, quem seu gosto, né, como consumidor, e compartilha com outras empresas. Então, isso tudo hoje é uma questão muito delicada, porque quem que regula isso? Né? Se uma empresa pega os meus dados, meu CPF, meu endereço, cada vez que eu vou fazer uma compra na internet, quem vai punir essa empresa, na verdade, se ela fizer uma uso desses meus dados? Né? Então, é essa questão que está em discussão, questão da proteção dos dados, a questão da responsabilização das empresas, é isso que está em discussão. Então, existe também o questionamento, assim, quem é contra, né, o projeto da lei das fake news, né? Se preocupa, assim, com a liberdade de expressão, né? Ah, mas esse projeto está caçando meu direito de expressão, né? A minha liberdade de expressão. A gente sabe que a liberdade de expressão é um princípio garantido pela nossa Constituição, mas a gente também está aprendendo aí no curso de Direito, né, que não existe nenhum direito absoluto. O direito ele tem que ser, existe sempre uma ponderação de princípios, né, uma ponderação, então, desses direitos, né? Em cada caso, o que prepondera? O direito à liberdade de expressão ou o direito da coletividade à proteção dos seus dados, né, a proteção da sua intimidade? Então, é isso que está sempre em discussão no direito, que é uma coisa que vocês vão vivenciar todo o tempo, né? Essa ponderação de princípios, ponderação de valores, ponderação de direitos, né? Qual é o direito mais importante? Se eu estou numa situação que está em discussão, um direito individual, um direito coletivo, qual que vai prevalecer? Então, essa é a questão, né? A liberdade de expressão, realmente, ela é um direito, mas ela não é um direito absoluto. Eu não posso realmente dizer tudo que eu tenho vontade, a hora que eu quiser, para quem eu quiser. Outro dia, minha cunhada compartilhou um meme no grupo da família, né? Ela falou assim, quem que me impede de ser eu mesma? E a resposta vinha em seguida, né? O Código Penal, né? Porque se a gente for dizer e fazer tudo que a gente tem vontade, o Código Penal está aí para punir os excessos. Código Civil também, porque a gente também responde civilmente, né? Pelos excessos. Então, outra questão, uma outra ponderação de quem é contra o projeto das fake news é porque eles entendem que essa seria um projeto de governo, não um projeto de Estado, e que estaria sujeito, na verdade, às ideologias desse determinado governo, que estaria definindo o que seria fake news dentro do seu espectro lá, da sua noção do que é verdade, do que é mentira, do que é liberdade de expressão, do que extrapola esse direito. Então, essa é a discussão.
Eu preparei, né, um parecerzinho para a gente trabalhar, daqui a pouco a gente faz uma simulação. Então, mais algum comentário? Não, né? Então, a gente falando aqui um pouquinho, entrando aqui no processo legislativo, né, da casa. Eu sei que vocês visitaram, os alunos visitaram a Câmara Estadual, a ALEP, né, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. E o que diferencia, né, o nosso modelo? A gente tem uma democracia representativa, já falei que o nosso presidencialismo é de coalizão, falei que nós temos 3 poderes, né, legislativo, judiciário e executivo. A nossa Constituição, ela traz que os poderes eles são independentes e harmônicos. Eu sempre gosto de ponderar, na minha visão, eles não são independentes, na minha visão, eles são interdependentes. Isso foi assim, muito mais por conta da minha vivência aqui dentro, né? Eles são interdependentes porque não é que cada um faz o que quer, a bateria está acabando. Opa, peraí. Preciso trazer o carregador do computador. Vou pedir. E o que acontece? Não, eu vou pegar e vejo no celular. O que a gente vê aqui é que nada sai se não tiver acordado entre os 3 poderes, né? Então, a gente sabe que o executivo ele quer regular, ele quer atuar da melhor forma possível, né? Cumprir o seu papel de gestor, né? Gestor dos recursos. A gente sabe o papel do legislativo, que é legislar, e, junto com o executivo, criar essas políticas públicas que vão atender os interesses da população. E a gente tem o judiciário, que é, na verdade, aquele que está ali para assegurar o cumprimento da lei, né? O Supremo que está ali para assegurar o cumprimento da Constituição, o STJ para assegurar o cumprimento das leis. E aí a gente vê no nosso dia a dia que essas questões mais polêmicas, elas não se concretizam se não houver muito acordo entre esses 3 poderes, né? Então, tudo é muito negociado, tá? O executivo negocia muito com o legislativo e eles negociam também com o judiciário, porque pode haver muito questionamento em torno da lei aprovada, pode haver apresentação de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde aí a gente tem questionamento até quanto ao processo de aprovação da lei, que pode questionar, então, uma lei ela pode ser inconstitucional não só em função da matéria, mas ela pode também ser em função da forma como ela foi aprovada, como a gente chama de inconstitucionalidade formal. Então, a gente tem, né, os deputados, às vezes, inconformados com uma lei, eles usam todos os recursos que eles estão à sua disposição para tentar fazer valer o que eles acreditam, né? O que eles acham que é o ideal. Então, essa é a questão. Então, voltando, nada vai, na verdade, ser aprovado se não houver um consenso muito grande entre esses 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Então, por isso que eu digo que eles não são independentes, eles são interdependentes, né? E isso é muito mais um fruto da vivência que a gente vive aqui e ver como tudo é muito negociado. Quando não é negociado, aí acaba calando lá no judiciário mesmo, e aí cada um que usa os seus recursos para tentar fazer valer as suas ideias, né? Eu vou abrir aqui porque acabou a bateria do meu celular e eu vou passar aqui, resgatar a apresentação aqui. Acabou a bateria, foi do computador. Vou botar aqui. Então, a gente falando aqui da interdependência entre os poderes, vocês visitaram lá a Câmara, né? Então, a gente tem, o nosso modelo ele é bicameral, diferentemente do modelo estadual que vocês têm aí, vocês têm só a Assembleia Legislativa, né? O que eu achei muito interessante, que eu fiquei curiosa, pensando, né, organizando aqui essa conversa com vocês hoje, eu fui lá olhar a Constituição do Estado,
e fui olhar também o regimento da Assembleia. E eu percebi de uma forma, achei, para mim foi uma surpresa, é que vocês, a população, o cidadão do Estado de Pernambuco, eu não conheço todas as constituições, mas vocês também podem participar apresentando proposta de emenda à Constituição do Estado. Isso achei muito interessante. Aí eu fui confirmar lá no regimento interno também de vocês, da Alep. Então, está lá prevista a possibilidade de oferecer emenda à Constituição. Eu dei uma lida na Constituição Estadual, então a maior parte, a parte do legislativo ali, é uma parte ela é de reprodução obrigatória, né? Então, é muito parecido com o nosso processo legislativo de vocês. Eu identifiquei algumas diferenças. Uma delas é essa questão do cidadão poder oferecer uma emenda à Constituição do Estado. E no processo legislativo, eu identifiquei, por exemplo, do relator, né? Eu identifiquei que o relator ele é sorteado. Então, tem as comissões, os presidentes, que vocês visualizaram lá na visita que vocês fizeram à LEP. Então, o relator de cada proposição, ele é sorteado, diferentemente do nosso aqui, que ele é indicado pelo presidente. O nosso presidente ele tem muitas competências, ele é forte, o presidente de comissão ele é um ator forte dentro do nosso processo, porque é ele que faz, ele que determina a pauta, né, que vai ser discutida dentro de cada comissão, ele que negocia com o presidente essa questão de aprovação de urgência, quem que vai falar no plenário, em nome da comissão. Então, quando ele faz a pauta, ele que designa o relator, ele escolhe o relator de cada proposição, de cada matéria. Então, cada um desses poderes que ele tem é um poder de negociação, né? Então, para ele negociar, indicar um deputado para relatar determinada matéria, tudo isso tem muita política por trás, né? Tem muita negociação por trás. A gente sempre entende que, né, o relator ele deve ter uma afinidade temática, uma afinidade com o tema daquela proposição, porque o papel do relator é esse. Ele vai estudar a matéria, né, estudar a matéria daquela proposição, daquele projeto, e vai numa reunião, que a gente chama, né, no plenário a gente chama sessão, na comissão a gente chama de reunião. Então, naquele momento, naquela reunião, que o projeto estiver pautado para discussão, é esse relator, esse deputado, que vai passar para os demais do que fala aquele projeto, o que ele propõe, quais as vantagens de aprovação, quais as desvantagens de aprovação daquele projeto. Então, é ele que vai fazer esse papel de convencimento daquele colegiado, daquela comissão, para se posicionar em torno daquele projeto, daquela proposição. Então, o relator ele tem um papel muito importante, porque é o relator também que vai ouvir toda a sociedade, os órgãos de governo, é ele que vai negociar essa matéria, que vai negociar a aprovação ou desaprovação desse projeto. Então, o relator também é uma figura muito importante dentro desse processo legislativo, né? Então, que mais? Outros atores que também atuam, né? Eu já falei da mídia, que pauta, né, as matérias que são discutidas aqui dentro. Então, o presidente é aquele que gera aquele órgão, aquela comissão, e tem vários poderes, entre eles pautar as matérias, designar relatores. A gente tem o relator, que é quem vai estudar a matéria. A gente tem os líderes dos partidos, que são figuras muito importantes dentro de todo o processo legislativo. Eu já falei para vocês que no plenário são os líderes que se manifestam, os líderes, na ausência desses, os vice-líderes, são os líderes que falam pelos partidos, eles falam, são eles que negociam dentro né, aqui dentro, falando por seus partidos, eles são porta-vozes, são eles que designam os membros das comissões, são eles que fazem sugestão de nome para as presidências das comissões, são os líderes que escolhem, muitas vezes eles sugerem, quem são os deputados que irão relatar as matérias mais polêmicas.
A gente tem os líderes, então, assim, os líderes realmente são as figuras preponderantes nesse processo legislativo. E nós temos, assim, cada partido tem o seu líder, dentro, cada partido tem lá número de vice-líderes, a gente tem uma indicação no regimento, previsão de pelo menos 5 vice-líderes para cada líder, para cada partido. O vice-líder, o governo, ele também indica líderes, o líder que vai falar aqui dentro pelo governo, pelo executivo, pela presidência. Nós temos líder da maioria, líder da minoria. Então, são esses atores que vão, na verdade, tentar chegar a esse consenso em torno dessa matéria. Então, nós temos muitos atores, né? Então, realmente, esse processo de chegar a um consenso em torno de uma matéria, ele é trabalhoso e é também, sim, muito gostoso, né? A gente que fica de fora, que fica dando o suporte para um líder, para outro, às vezes com deputado individualmente, né, na comissão, para o presidente, é muito dinâmico, é muito gostoso. A gente fala que aqui não tem um dia como o outro, é sempre um dia diferente do outro e cada dia uma novidade. Às vezes a gente vai dormir com uma informação e acorda com outra, né? Então, o processo legislativo é muito dinâmico, ele é muito gostoso. Eu sugiro que vocês se interessem mais, acompanhem mais, né, o processo legislativo de vocês. Aí vocês têm a Alep, então está bem perto de vocês. Eu sugiro que vocês acompanhem mais. Vejam o que os deputados que vocês colocaram aí para representar, todos vocês já são eleitores, né, já estão na faculdade, já são eleitores. Então, você já tem um candidato para chamar de seu, né? Embora a gente diga que os eleitos, eles não representam só quem votou neles, né? Eles acabam representando toda a comunidade, estão ali para representar a comunidade como um todo. Mas vocês, uma boa parte conseguiu, né, eleger um representante ou outro. Vocês, então, têm um deputado para chamar de seu, uma deputada para chamar de sua, e ir lá e acompanhar o que esses deputados estão fazendo. E vocês também já escolheram deputado federal, senador, né? Vocês já votaram, a gente teve agora uma renovação de um terço do Senado, então vocês já votaram no senador. Embora, assim, se não votaram no que ganhou, o que está lá certamente está representando o estado de vocês. Então, vocês também têm o direito de cobrar a atuação deles em favor do estado. E, sim, eu recomendo, assim, o nosso projeto, na verdade, é nesse sentido, né? Despertar em vocês, jovens, né? Essa vontade de cumprir esse papel, de atuar de forma mais efetiva dentro desse espaço legislativo, que é um espaço de composição, né? Os legislativos, eles estão criando leis que vão regular a nossa vida, nosso dia a dia. Então, a gente depois não pode, se a gente não participa, a gente depois não pode reclamar, né? Ah, não gostei dessa lei, não vou cumprir, porque eu não gostei dessa lei. Não, a lei vale para todos. Uma vez aprovada, publicada, sancionada, publicada, ela vale para todos, mesmo que a gente não goste dela, né? Então, o que mais que a gente pode falar aqui desse processo legislativo? Acho que é importante a gente falar também dos papéis, né? Das funções do Poder Legislativo. Então, a gente tem a função da representação. A gente já falou que a comissão, os deputados, eles representam, né, a população, a diversidade. O Senado, ele representa os estados, então eles têm algumas funções, o Senado tem algumas funções, algumas atribuições que não são compartilhadas com a Câmara. A gente tem a função de legislar, que é uma competência dos dois, Câmara e Senado. A gente tem a função fiscalizadora também. Então, o Congresso, né, ele também fiscaliza, o Poder Legislativo ele também fiscaliza. Ele fiscaliza os outros órgãos, os outros poderes, né, Judiciário e Executivo, no sistema de freios e contrapesos, e também se autofiscaliza, né, todos os demais poderes também se autofiscalizam. A gente tem, quais são os instrumentos de fiscalização que o Poder Legislativo possui? A gente tem os mais importantes, a gente tem as audiências públicas. Então, quando as audiências públicas, elas giram em torno de temas ou de proposições, né? Às vezes tem um projeto que
está em voga, está em discussão, está tramitando numa comissão, né, fake news. Aí o projeto passa pela comissão de comunicação. Obrigatoriamente, ele vai tramitar em 3 comissões. Comissão de comunicação, comissão de finanças e a comissão de justiça. Então, quando esse projeto chega nessa comissão, o presidente designa um relator e os membros apresentam requerimentos para realizar audiências públicas. E nessas audiências públicas, eles convidam, né, representantes do governo, especialistas na área do assunto que envolve aquele assunto, chamam representantes, às vezes, do judiciário, entidades autônomas, representações de classe, né? A gente tem organizações não governamentais que também atuam naquela linha que tem a ver com aquele campo temático. Então, nessas audiências públicas, a sociedade participa e também é uma forma de fiscalização, também é usada como um meio também de fiscalização, mas é principalmente vista como um meio de participação da sociedade. Quando o projeto está em discussão ali na comissão, nem todos os deputados que estão ali, né, estou falando no modelo bem reduzido, comissão, entendem daquele assunto. Então, vai ser necessária uma formação de opinião durante essa discussão das audiências públicas. Então, vai vir um especialista, vão vir interessados a favor e contra, e ali vai se instalar o debate e uma proposta de formação de opinião em favor da aprovação ou da rejeição daquele projeto, né? A gente também tem, por exemplo, das audiências públicas também, a gente tem aqui a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, onde ela tem muito forte esse papel de fiscalização do governo, tá? da atuação do governo. Então, como eles não têm um campo temático fechado, é fiscalização de forma ampla, então eles chamam todos os ministros, representantes de vários setores, empresas, autarquias, e ficam aí fiscalizam as contas e contribuem, eles têm a contribuição do Tribunal de Contas da União, que envia relatórios. A Comissão de Fiscalização é muito atuante na Câmara, ela realmente cumpre esse papel, e por lá passam a maioria das propostas de fiscalização e controle, que é também um instrumento de fiscalização do Poder Executivo. Então, essas propostas de fiscalização, qualquer deputado pode apresentar, por exemplo, sobre uma obra inacabada, que começou a construção, uma obra na rodovia X, que passa pelo município tal, que foi iniciada com recurso público, e está lá e está acabada a obra, né? Então, qualquer deputado pode chegar, apresentar uma proposta de fiscalização e controle, que vai trazer para o Legislativo essa função fiscalizadora para tomar as providências, a cobrar do governo as providências necessárias para concluir aquela obra. E a gente conta com o TCU nesse papel de fiscalizador. Bom, a gente também tem como instrumento de fiscalização os requerimentos de informação, né? São requerimentos que que a Câmara pode, né, convocar qualquer membro do governo que tenha status de ministro, presidente e o vice não, mas qualquer um que atue dentro do governo, que tenha o status de secretaria com status de ministro ou de ministério, e que venha aqui prestar contas do seu governo, né, da sua pasta, ou de alguma demanda da sociedade, alguma coisa que esteja em discussão, que esteja em voga aí, sobre alguma atuação ineficiente, ou alguma lacuna, alguma omissão mesmo do governo, alguma resposta que o governo não esteja dando a uma necessidade da população local. E a gente tem as CPIs, que também são de larga divulgação, são as comissões parlamentares de inquérito. Desculpa. Então, as comissões parlamentares de inquérito, que elas têm um poder bem mais ampliado, né? Elas têm algumas prerrogativas de, inclusive, convocar, de mandar vir sob vara, que a gente chama, né? Porque eles convocam qualquer cidadão sobre determinado assunto, e se o cidadão se recusar a vir, eles podem
pediu reforço policial, a Polícia Federal vai e busca o cidadão na sua casa e vem, e tudo que é dito ali pode ser usado, inclusive, penalmente, né, contra aquela pessoa que esteja ali fazendo um depoimento. Então, as comissões são muito difundidas, e as comissões, a gente fala assim, que todos esses recursos de fiscalização, aqui dentro, a gente chama que são recursos... Ô, Pedro, você levantou a mão, você quer falar, né? Mas deixa eu só concluir as CPIs, porque essas CPIs, elas são os recursos de minoria, né? A gente sempre fala que todos esses regramentos aqui, esses instrumentos de fiscalização, são instrumentos de minoria. Porque quem tem o poder e faz o que quiser, né? Enquanto a minoria não se rebelar, quem tem o poder vai atuando como acha adequado. E a minoria tem esses instrumentos para fazer valer, né, o que eles acham, as suas ideias, e contestar aquilo que está sendo proposto por quem está no poder. Vamos lá. Fala aí, Pedro. É Pedro, né? Pedro? Pedro? Só você que levantou a mão, Pedro. Pedro Vinícius. O que são as comissões parlamentares especiais? Não, é isso. A gente tem as comissões especiais. A gente tem as comissões permanentes, que elas já fazem parte da nossa estrutura. Elas sempre existem, elas vão sempre existir. Por exemplo, a Comissão de Finanças e Tributação, que é aquela comissão que vai falar sobre adequação financeira e orçamentária. Em resumo, ela vai dizer, esse projeto tem previsão nas leis orçamentárias, tem previsão na LOA, na Lei Orçamentária Anual, para implementar essa proposição, a ideia desse projeto, essa política pública? Tem. Se não tem, então vamos rejeitar, porque não basta ter uma boa ideia, é preciso que tenha recurso para implementar aquela ideia, né? Outra comissão permanente, a Comissão de Justiça, é uma comissão que vai avaliar se a matéria ela é constitucional, se ela é jurídica, o quê? Se ela está dentro do nosso arcabouço jurídico, se ela cabe ali, se aquela nova lei que aquele projeto vai criar, se ela se adequa, né, à nossa estrutura legal, e se ela tem a adequação redacional, se ela está dentro da técnica legislativa. Então, são comissões permanentes, elas não deixam de existir em momento nenhum. Nós temos essas comissões especiais, que são as comissões temporárias, que a gente chama. Elas são criadas para analisar uma proposição de uma forma temporária. Por exemplo, o projeto das fake news, não que eles têm urgência, não criaram... Inicialmente, eles haviam criado uma comissão especial, depois houve uma revisão do despacho, para que ela não fosse criada uma comissão especial. Mas, por exemplo, a comissão da reforma tributária. A reforma tributária é um tema extremamente abrangente, né? Se o projeto fosse passar por todas as comissões permanentes, ela ia passar pela comissão de finanças, obrigatoriamente justiça, comissão de desenvolvimento econômico, comissão de defesa do consumidor, comissão... Então, ela teria que passar por N comissões. Então, o processo legislativo ficaria mais moroso, mais demorado. E existe sempre uma ânsia de dar uma resposta mais rápida ao cidadão. Então, são criadas as comissões especiais. Hoje, criadas aquelas 5 comissões a mais que eu já reportei anteriormente, agora, qualquer projeto cujo tema tem que passar por mais de 4 comissões de mérito, cria-se uma comissão especial. E essa comissão especial também pode ser temática, e no caso a comissão da reforma tributária era uma comissão temática, ela não tem uma proposição específica, ela começou em torno de um tema, e aí a comissão começa a averiguar na casa quais os projetos que tratam desse assunto, porque projetos para reformar o sistema tributário tem N, muitos, então eles juntam todos aqueles projetos aí na comissão especial, naquela comissão da reforma, e debatem o tema como um todo, tá? Não necessariamente em torno de um projeto, mas em torno de todos os projetos que estejam tramitando na casa, em torno do tema reforma tributária. Entendeu, Pedro? Ficou claro? Quer algo mais? Você acha que tá bom? Então, aí a gente tem várias comissões especiais. A CPI também é uma comissão, ela é uma comissão temporária, mas ela é uma comissão temporária especial. Ela tem
como propósito averiguar um fato específico, né? Normalmente ela tem a ver com algum fator penal, tá? Ela tem algum envolvimento penal, que nem a gente tem agora, nós temos muitas CPIs agora. Depois de muitos anos sem uma CPI instalada, agora já foram instaladas 3 semana passada. Uma delas para discutir essa questão dos jogos, né, das fraudes nesses campeonatos de jogos, questão dos jogadores que estavam cometendo, atuando de forma proposital ali, né, para criar situações para favorecer apostadores nesses sistemas de jogos eletrônicos. Uma que vai avaliar o MST, tá? O Movimento Sem Terra. A questão é não só a atuação do Movimento Sem Terra, mas financiamento do Sem Terra. E a outra eu não lembro qual era. Ia ser essa do fake news, mas eu sei que tem mais uma que agora não estou lembrada qual. Então, as comissões especiais analisam temas, né? E as CPIs, elas têm um fato mais fechado e normalmente tem alguma implicação ali que envolve a questão do próprio Código Penal, de implicações mais severas, envolvendo punições, perspectiva de punições. As CPIs, elas têm alguns poderes, né, específicos de poder judiciário. Eu já vi deputado, presidente, dando voz de prisão para depoente, e por isso, normalmente, eles já vêm preparados aqui com um HC preventivo, né? Eles já vêm aqui para depor e trazendo na mão aqui um habeas corpus preventivo que eles pedem, já pedem logo para o Supremo, e vêm dar os seus depoimentos. Então, né, já falei aqui das comissões, falei do plenário, e o nosso projetinho, ele está com perspectiva de ir para plenário, mas hoje ele está na comissão de comunicação, tá? Está lá em discussão. Enquanto o plenário não começar a discutir o projeto, né? Enquanto o plenário não votar o projeto, a comissão pode sobre ele discutir e também deliberar. Então, quando a matéria entrou na ordem do dia e o presidente anunciar em votação a matéria, aí a atuação da comissão se esgota nesse momento, ela perde essa capacidade de se manifestar sobre o projeto. Né? Eu compartilhei com vocês sobre a questão de estrutura aí, né, também do nosso parlamento, da nossa Câmara. Falei da atuação do cidadão, que vocês podem participar, né, nas audiências públicas, podem participar apresentando o projeto de lei, essa previsão está na Constituição. A gente sabe o quanto é difícil, né, o cidadão apresentar projeto de lei. Nós já tivemos algumas propostas, mas nenhuma delas efetivamente tramitaram como projeto de lei de iniciativa do cidadão, porque nós não dispomos, até hoje, de meios de conferir as assinaturas. O que nós estávamos tentando, desde da proposta da lei da ficha limpa, um convênio com o TSE, para que a Câmara tivesse acesso aos dados dos eleitores, para que a gente pudesse conferir essas assinaturas, né? Mas a gente volta nessa questão da divulgação de dados, o TSE tem muita resistência em compartilhar esses dados, então existe realmente um protocolo de cuidado de manter essas informações. Eu não sei como é que anda esse protocolo, porque eu não saí do departamento, então eu sabia que a gente estava com essa proposta. Então, o projeto de lei de iniciativa popular, quando ele chega aqui, como a gente não consegue conferir as assinaturas para dar validade, né, a todas elas, para conferir as condições de tramitação, de recepção desse projeto de lei, que ele passa a tramitar como um projeto de lei ordinário. O que acontece é que algum deputado assume a autoria desse projeto e normalmente fica lá, o deputado ele assume a autoria, mas preserva-se pelo menos lá a autoria, fala assim, iniciativa popular, mas é o deputado que vai aqui dentro atuar
com as prerrogativas de autoria, né? Pedindo vista, pedindo colocar na pauta, fazendo toda aquela articulação em torno da tramitação e da aprovação do projeto de lei. Essa é como tramita aqui um projeto de lei de iniciativa popular. Aí a gente sabe que eu fui fuxicar lá, né, na Constituição do Estado, então vocês têm a prerrogativa aí de emendar a Constituição Estadual, como se na condição de cidadãos, eu achei maravilhoso. Eu também vou confessar aqui, envergonhada, que eu nunca tinha acompanhado o processo legislativo aqui do DF, porque a gente não é um Estado, né? A gente é um ente da federação, é um ente híbrido, a gente tem prerrogativa de Estado, prerrogativa de município, e a gente não tem uma Constituição, a gente tem uma lei orgânica. Eu tinha estudado a lei orgânica quando eu fiz direito administrativo, né? Mas o processo legislativo eu nunca tinha ido lá, nunca tinha tido a curiosidade de ir lá olhar como estava na lei orgânica. E fui lá, e nem que a gente aqui também pode apresentar emendas à lei orgânica. Eu falei, nossa, eu nem sabia desse direito que eu tenho como cidadã de mobilizar a sociedade, os meus colegas, meus amigos, para a gente apresentar uma emenda à lei orgânica. Aí já valeu, já ganhei meu dia, quando eu fui ler lá a lei orgânica. Então, vocês podem participar, né? Também vocês podem participar na audiência pública aí da Alep, podem apresentar proposições, projeto de lei também, emendas da Constituição. No nosso caso, no âmbito federal, não, né? A Constituição ela só prevê na Câmara dos Deputados a apresentação de projeto de lei, né? Pode ser projeto de lei, no caso, ordinário, e pode ser lei complementar também, porque a gente sabe que o que muda, na verdade, é o fórum de apreciação e a lei complementar ela tem a previsão constitucional, né? As matérias específicas que vão tramitar na forma de lei complementar. E a lei, né, nós temos o que é matéria de Constituição Federal, de PEC, proporcionamento da Constituição, matéria de lei complementar, tem a previsão lá na Constituição, e o demais, né, o residual, que a gente chama, é matéria de lei ordinária. Então, né, a sociedade pode apresentar projeto de lei, tanto complementar quanto lei ordinária. E os critérios, né, é difícil, né, tem todos os critérios lá na Constituição, falando, né, de 1% do eleitorado, dividido em 5 estados, e pelo menos 3% em cada um dos estados. Falei também da dificuldade de averiguar essas assinaturas. Gente, agora a gente está aqui, então vou tentar fechando aqui em torno do projeto da lei das fake news, que ele está, então vai passar pela Comissão de Comunicação, está lá, vai passar pela Comissão de Finanças, que eu falei da importância da Comissão de Finanças, né, que ela é uma comissão terminativa. Por quê? Porque ela pode parar a tramitação de uma proposição, se ao analisar aquele projeto, ela verificar que não existe previsão orçamentária para implementar aquela proposta, então ela pode rejeitar e mandar por arquivo a proposição, porque não basta também a ideia ser boa, né? Tem que ter recurso para implementar aquela ideia. Então, a política pública ela também tem que ter uma previsão orçamentária. É isso que a Comissão de Finanças faz. E a gente tem a Comissão de Justiça, que ela também é terminativa, eu já passei com vocês, então, se a matéria não é matéria constitucional, se ela fere uma cláusula pétrea, vocês já devem ter visto isso aí, se não vão ver, então, se ela, né, quer acabar com o voto direto e proporcional, pode esquecer, matéria pétrea, ela não vai nem passar lá na Comissão de Justiça mesmo, ela já vai ser arquivada. Então, a matéria passa por essas comissões. Falei, então, agora nós temos aqui meia horinha ainda. Se vocês não tiverem nenhum outro questionamento quanto a esse processo, quanto ao que eu falei até agora, eu queria propor a gente fazer uma dinâmica. Eu compartilhei com vocês um relatório, compartilhei um parecer dessas fake news, compartilhei um voto separado, e eu compartilhei um roteiro, que seria um roteiro dessa reunião, para a gente brincar um pouco, porque a gente não está aqui só para ficar acumulando conhecimento, teoria, a gente também tem que ver como é isso na prática, né? E como a gente sempre gosta de falar, brincando, a gente sempre aprende mais, se divertindo, a gente aprende muito mais do que só ali atrás de uma tela, recebendo informações teóricas.
E aí ficou essa proposta, eu quero saber se vocês topam, se vocês querem, se a gente pode começar. Quando eu compartilhei, a gente teve aqui a adesão da Rayane, que seria a relatora. Rayane, está aí, Rayane? Rayane, não. Então, professor, você tem alguma outra sugestão? Porque não sei se a gente pode aqui fazer um sorteio, para que cada um assuma um papel. Sou Manuel? Alô, professor? Será que eu fui abandonada pelos alunos e pelo professor? Oh, meu Deus, estou só. Gente, então, podemos fazer assim uma simulação? Vocês querem fazer perguntas? Eu tinha proposto, a minha ideia era a gente fazer agora uma simulação. É o que a gente costuma fazer nos nossos programas, nas nossas aulas. E, sim, os meninos gostam muito, os meninos que eu digo jovens, né? Tanto os meninos nos projetos que a gente tem com o ensino médio, quanto com o ensino de graduação dos alunos, eles costumam fazer essa simulação e costumam gostar muito, né? Eles costumam se empolgar, entrar no papel. Eu queria ver se a gente podia fazer essa simulação. Vamos sortear aqui dos presentes, quem poderia pegar esses papéis? Rafael, Tainara, Maria Eduarda, o Pedro, o Davi, ó, Pedro Vinícius, Davi estão aqui. A gente podia fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá? Cri, cri, cri. Terra chamando. Não precisa ser bom nisso, não, Davi. Você não precisa nem abrir a câmera. Na verdade, assim, você só precisa ligar o microfone, não é? Você só precisa ligar o microfone, o texto está aí, você só vai precisar ler, falar alguma coisa. Na verdade, nem eu sou boa nisso também. Eu também estou aqui num esforço hercúleo para poder fazer, cumprir esse papel aqui, entendeu? Com vocês. Acho que, acho que todos nós, no fundo, temos esse, acho, que em algum grau, a gente tem essa síndrome de impostor, né? Acho que a gente nunca acha que é bom o suficiente, a gente nunca acha que está preparado, a gente sempre tem medo de falhar, um medo de fazer feio, mas isso é só uma brincadeira, vocês estão entre os colegas, não tem assim, nenhum trabalho assim, desmedido, na verdade, compartilhei com vocês os textos, a gente ia brincar, fazer apenas uma simulação. Então, como é a ideia? Eu compartilhei com vocês, mas posso compartilhar de novo, é a gente fazer uma simulação do que seria uma reunião de comissão. Eu vou aqui, ó, eu tenho um texto, eu tenho aqui um. Ai, deixa eu ver se eu consigo. No WhatsApp, eu compartilho, aliás, eu compartilhei com vocês no WhatsApp, que eu achei até melhor, por conta, para não atrapalhar aqui a apresentação. No WhatsApp, dá uma olhada lá, eu compartilhei lá a ordem do dia lá. O primeiro vídeo que eu compartilhei lá, então, vamos dar uma olhadinha lá. Não, ordem do dia não. O segundo lá, o segundo. Não, o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, ele fala de relatoria, ele mostra uma cena onde o deputado, um relator, está lendo o seu parecer. Por algum motivo, ele aqui não desceu bem, não está abrindo aqui o meu. Vocês podem ver se ele está abrindo aí o vídeo? Vou tentar mandar de novo. E o que acontece? A ideia é a gente fazer uma simulaçãozinha. A gente tem uma reunião onde a gente vai discutir, votar esse projeto de lei das fake news. É coisa simples, é uma brincadeira. Por algum motivo, eu não estou entendendo.
Então, seria a ideia. Cida, oi, diga lá, Berg, como é o seu nome, Berg? Diga lá, eu estou vendo você, o documento do presidente, te mando agora. Eu mandei no grupo. Cida, boa tarde. Esses dias, esse Diga, documento que a senhora está falando, onde foram enviados? Aqui no tem o grupo, o grupo dos monitores, eu mandei aqui, e está falando o quê? Os vídeos ou o material? Tanto o vídeo quanto o material. Tá. O material eu mandei para o Berg, mandei hoje de manhã. Ele disse que ia compartilhar com os colegas no parecer. Estou mandando aqui de novo. Ele disse que compartilhou com os colegas o roteiro da reunião. No caso, a senhora está em um grupo com os representantes e os representantes vão repassar para a gente. Isso, o Berg disse que já havia compartilhado com vocês. Mandei aqui de novo no grupo dos monitores e estou mandando para o Berg de novo. Novamente, esse roteirinho. Sim, ele enviou no grupo da sala. Então, Maria Eduarda, você podia, por exemplo, ser a presidente aí dessa comissão. E o que você vai fazer é ler esse roteiro. É só ler o que está escrito aí, não tem grandes esforços. E o que eu compartilhei também, eu já fiz o parecer do relator, para que vocês não tenham trabalho nenhum. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês e nada mais. A ideia seria a gente fazer uma simulação de discussão desse projeto. Então, a gente tem aí um relator, Davi Ana mandou do grupo. Então, alguém que vai assumir o papel de presidente, alguém que vai assumir o papel de relator, os demais podem simplesmente entrar para discutir a matéria, colocar seu posicionamento, sabe? Todo mundo, a gente não tem opinião formada, não precisa ter opinião formada, mas a gente tem uma ideia, né? Diante de tudo que a gente viu e ouviu sobre o tema, fake news, qual a ideia que a gente tem? Será que é bom a gente regular essa questão da emissão de mensagem? Será que é bom que haja uma regulação? Que aí a gente não pode mais... Porque o projeto, ele prevê muitas coisas. Eu fiz um pequeno apanhadinho ali no parecer do relator, de algumas coisas que estão mais em discussão. Por exemplo, eu só posso montar 5 grupos, né? Só posso mandar mensagem para 5 grupos. Esse grupo pode ter no máximo 256 pessoas. Então, quantas vezes eu posso compartilhar essa mensagem? Eu preciso realmente disso, né? Que haja esse tipo de regulação nesse nível. Então, se alguém me passar uma mensagem de desinformação, uma chamada fake news, e se eu repassar, eu sofro alguma sanção em função disso, eu vou ter que fazer alguma reparação civil, pagar algum direito autoral, ou pagar por dano moral a alguém, porque a pessoa recorreu ali, se sentiu ferida naquela mensagem que eu repassei. Tem que ter uma regulação, porque isso vai impactar a nossa vida. Nosso dia a dia, hoje em dia, a gente vive nas redes sociais, né? E principalmente no WhatsApp. A gente vive passando mensagem o dia inteiro. Eu trabalho com WhatsApp. Então, assim, só tentando trazer, porque o projeto ele é mais amplo, mas assim, trazendo para o nosso dia a dia. Isso tudo vai ter impacto na nossa vida. Acho que a gente pode aproveitar esses momentos finais aqui para discutir um pouquinho, para ver o que vocês acham. Se realmente vocês acham que vale a pena, que é função do governo normatizar essa questão, né? Botar regras de disseminação, regras de compartilhamento de dados, né? As empresas, Google, Facebook, elas têm alguma responsabilidade, né, das mensagens que são compartilhadas, elas têm alguma responsabilidade sobre esses perfis que são criados, porque a gente vê hoje em dia muitos perfis falsos que são criados, né? E com propósitos nem sempre tão católicos, às vezes. Então, a gente vê situações hoje dizem que é Deep Web, né? Eu não acompanho, mas grupos que se formam ali com o propósito de aliciar menores para fazerem movimentos, para invadir escola, ou para cometer algum outro tipo de ilícito. Então, são grupos que se formam com esse propósito. Então, essas agências, essas empresas
que gerenciam essas redes, né? Elas têm alguma responsabilidade compartilhada? A responsabilidade é só do perfil? Então, assim, esse é um tema que faz parte do nosso dia a dia, que vai impactar, seja lá o que o Congresso decidir, vai impactar no nosso dia a dia. E é isso que a gente tenta despertar o jovem para essa realidade. O que é decidido aqui nessa casa, Câmara, Senado, do Congresso Nacional, aí na Alep, essas decisões, elas impactam o nosso dia a dia. São regras que a gente vai ter que cumprir, goste a gente ou não. A gente tem que andar de cinto de segurança, goste a gente ou não. A gente tem que cumprir a lei seca, goste a gente ou não. Então, bebeu não dirige, entendeu? Entrou no carro, cinto de segurança. A gente tem, né, velocidade máxima. A gente tem que respeitar a faixa de pedestre. Então, são regras que a gente vai ter que cumprir, goste ou não, gostemos ou não, nós vamos ter que nos submeter àquela regra, né? Ninguém pode se excusar de cumprir uma obrigação a todos os impostos. Então, inclusive, essa é uma das cassação de direito político, né? Você é uma pessoa que não cumpre uma obrigação a todos os impostos, né? A todos os impostos. Então, a gente vai ter que cumprir essa obrigação. Então, essa lei vai vir para impactar a nossa vida e, por isso, a gente tem o direito de se manifestar sobre ela, né? A gente tem o direito de pedir para recorrer ao nosso parlamentar, o representante, para que ele se manifeste de tal ou de uma forma ou de outra, porque o que eles decidirem aqui vai regular o nosso dia a dia. Então, é só uma brincadeira, é só para despertar essa vontade, vocês saberem o que é feito aqui, como é feito. Então, a gente vai ter um presidente, a gente está numa comissão, a gente está na comissão de educação, nesse momento a gente está, de educação, não, desculpa, a gente está na comissão de comunicação nesse momento, então a gente tem um presidente ou uma presidente que vai pegar, vai ler um roteiro de reunião que vai estar assim, vamos iniciar aqui a discussão do projeto de lei tal, e aí vai passar a palavra ao relator, o relator vai ler o seu parecer, e aí esse parecer, né, elaborado por este deputado que estudou a matéria, vai entrar em discussão por aquele colegiado. O colegiado somos nós aqui. Então, a gente vai se manifestar por 2 minutos, no máximo, cada um vai dizer o que pensa, e depois a gente vai votar o projeto. E aí a gente vota esse projeto com o direcionamento desse parecer que esse relator apresentou, né? Aí a gente faz uma deliberação, uma votação, e o que sair daqui vai para a comissão seguinte, que é a comissão de finanças, e depois vai para a comissão de justiça, né? E depois vai para o plenário. Esse é o nosso treinamento, essa é a nossa dinâmica, essa é a nossa diversão. Então, a gente teria que fazer essa brincadeira, se vocês quiserem, né? É uma proposta. O que vocês acham? Pedro, Tainara? Como a gente poderia organizar as pessoas, tudo mais, para... Voluntariado, né? Voluntário. Você, por exemplo, pode ser a presidente, a gente precisa só de um relator. A gente pode precisa de quantas pessoas, primeiramente? Precisa do relator, do presidente, Na verdade, a gente precisa de 2 pessoas, no mínimo, que é o presidente e o relator. Certo. Então, nós, assim, se os meninos não quiserem se manifestar, nos manifestaremos nós, eu e o professor Manuel, nós vamos ser outros deputados e vamos discutir a matéria, e depois a gente vota. E quando a gente vota... o pessoal vai participar também. Então, mas é porque eu estou vendo que algumas pessoas até saíram. Sim, tão intimidados com a proposta. Oi. Diga, Rafael. Não, posso participar também. Sim. Ótimo, tá vendo? Aí mais um voluntário. Eu, Rafael. Ótimo. Então, por exemplo, Maria Eduarda quer ser a presidente, o Rafael quer ser o relator. Por mim, pode ser. Pode ser, Rafael. Pode ser, perfeito. Você vai ser o quê? O relator ou o presidente, Rafael? O relator. Então, pronto, o Rafael vai ser o relator. Vocês já pegaram um texto que eu compartilhei? Tô pegando, Berg mandou agora, eu tô pegando agora aqui. É o que tem o nome roteiro da reunião, né? Isso, roteiro da reunião, exatamente. E aí é uma simulação, uma brincadeira, agora nesses 20 minutos finais aqui da nossa conversa, aí a gente brinca, assim, é uma brincadeira, uma proposta para a gente brincar um pouco. Eu mandei depois os vídeos, né, alguns
vídeos curtos sobre como é aqui no dia a dia, se vocês quiserem ver depois como é. Vamos lá, então? Pode ser? Só uma pergunta em relação ao que você falou anteriormente. A senhora acha que é possível o governo regular o que cada um consegue falar na internet? Não é meio complicado, não? Então, na verdade, por meio desse projeto, ele quer que essa função regular, não. O que o governo vai fazer é dar as diretrizes de regulação, né? E aí as empresas é que teriam que cumprir. Então, como o projeto ainda está em construção, tem uma ideia de criar um órgão de regulação, né? Tem a ideia de criar autorregulação, onde as próprias empresas se autorregulariam, e tem a ideia de criar, sim, já se aventou a possibilidade da Anatel cumprir esse papel, mas o projeto ele cria um órgão, tá? um outro órgão que vai exercer esse papel de regulador. Feito o Ministério da Verdade? Alguns estão chamando de Ministério da Verdade, alguns estão dando esse apelido para esse órgão. Seria um órgão que vai dizer o que é fake news e o que não é fake news. Por isso que eu até, se tivesse mais um voluntário, eu preparei também um voto em separado, que seria uma outra visão desse projeto. É uma visão que a gente tem duas vertentes, uma que é favorável, uma que é contrária. Está bem cindido, bem dividido, né? As opiniões estão bem divididas. Então, nesse sentido. Então, aqueles que estão contra estão chamando esse órgão de Ministério da Verdade, porque seria o órgão que vai regular e vai dizer o que é fake news, o que não é fake news. Realmente é um poder assim, muito grande, mas é o nosso dia a dia, Rafael. A gente vai ter que, ou a gente entra para discutir junto, pedir para se posicionar, pedir para os nossos deputados, mandar mensagem lá, pedir para eles se posicionarem, ou a gente vai aceitar o que eles decidirem de forma autônoma. Então, assim, é uma brincadeira, gente, assim, é uma forma de chamar o assunto para discussão, para vocês pensarem no tema, ao mesmo tempo em que vocês vão entendendo a importância de estar junto ali, ouvindo, lendo o que o parlamento está decidindo, o que a Assembleia está decidindo, o que eles estão votando, porque tudo que sai dali regula o nosso dia a dia, tem impacto direto na nossa vida, entendeu? E assim, eu sei que um aqui está interessado, você, Maria Eduarda, mas sim, vocês acabam sendo os disseminadores dessa ideia que a gente tenta implantar na cabecinha de vocês, que é de despertar para esse direito, é um direito político, né? Um direito que o cidadão, a gente só é pleno na nossa cidadania quando a gente exerce os nossos direitos e também os nossos deveres, né? Então, eu não gosto de dizer que a gente tem a obrigação de acompanhar, né? De estar ali atuando politicamente, porque a gente não gosta muito de ter dever, né? Então, é um direito que a gente tem de acompanhar e de influir nesses processos de determinação dessas regras, dessas leis, que regem o nosso dia a dia. Então, somos cidadãos plenos quando exercemos esse papel político, né? De interferir no que é decidido, naquilo que vai reger a nossa vida. Essa é a nossa proposta. Então, se vocês quiserem, a gente pode brincar um pouquinho. Ou se vocês, né? Vamos só brincar um pouquinho, aí vocês falam, eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês, e aí a gente faz um encerramento aqui, vocês tiram as dúvidas que porventura possam ocorrer, e a gente finaliza. Pode ser, Maria Eduarda? Por mim, perfeito. Então, pronto. Pode ser. Então, vamos lá. Aí a gente já começa, então, que daqui a pouquinho nós temos aí mais 20 minutinhos. Maria Eduarda, se você quiser, a gente começa quando vocês quiserem. Então, posso? Pode. Tá certo. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos. Em discussão, o projeto de lei número 2630, de 2020, do Senado Federal, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Passo a palavra ao relator, deputado Rafael, para fazer a leitura do parecer. Pronto. Projeto de lei número 2630, de 2020, de autoria do Senado Federal, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A matéria foi encaminhada a esta Casa Legislativa em 2021, tendo sua discussão se iniciado naquele ano.
Dada a falta de consenso, a matéria ficou sobretestada, voltando à pauta nesta nova legislatura. A proposta é fruto dos trabalhos da Comissão Mista das Fake News. A proposição define diretrizes e mecanismos de transparência para aplicações de redes sociais e de serviços de mensageria privada na internet, para dissimular abusos e manipulação com potencial para causar danos. Artigo 1. A lei não se aplicaria a provedores de aplicação com menos de 2 milhões de usuários. Artigo 1. A lei levará em consideração os dispositivos presentes na Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet, e na Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 2. O projeto visa responsabilizar os provedores de aplicação para promover o combate à desinformação e o aumento da transparência na internet. A proposição visa coibir a proliferação de contas inautênticas, disseminadores artificiais não rotulados, aqueles cujo uso não é comunicado ao provedor de aplicação e ao usuário, bem como aqueles utilizados para a disseminação de desinformação. C. Redes de disseminação, robôs. Não, rede de disseminação artificial que dissemine desinformação, robôs. D. Conteúdos patrocinados não rotulados, aqueles cuja comunicação não é realizada ao provedor e tampouco informada ao usuário. A proposta busca coibir a desinformação, definindo que cabe aos provedores de aplicação a tomada de medidas para proteger a sociedade contra a disseminação da desinformação por meio de seus artigos. Artigo 9. Ainda estabelece como boas práticas para a proteção contra a desinformação. Artigo 10. O uso de verificadores de fatos independentes, a rotulação e a limitação do compartilhamento de conteúdo desinformativo, a interrupção de promoção artificial do conteúdo e envio de informação verificada aos usuários alcançados pelo conteúdo. São ainda estabelecidos procedimentos para a contestação das decisões dos provedores de aplicação, em benefício dos usuários. Artigo 11 e 12. O projeto traz disposições específicas para os provedores de aplicação de mensageria privada, mensagens instantâneas interpessoais e... Fechou aqui o texto. Eu tô olhando pelo computador aqui, bati na tecla. Cadê? O projeto traz disposições mensagens instantâneas interpessoais. É estabelecido o máximo de encaminhamentos de uma mesma mensagem a 5 usuários ou grupos. Limite reduzido a um único usuário ou grupo durante o período de propaganda eleitoral, situações de emergência ou calamidade pública. Adicionalmente, é estabelecido um máximo de 256 usuários em cada grupo. Artigo 13. Define-se para os usuários a obrigatoriedade de declararem a utilização de disseminadores artificiais, robôs, sob pena de exclusão de suas contas. Artigo 14. Também se define que a entrega de mensagens distribuídas em massa, por meio de listas de transmissão ou de grupos, será condicionada à permissão dos destinatários. Artigo 14. Artigo 15. Perdão. É estabelecido que os provedores de aplicações de mensageria privada devem limitar a difusão e assinalar a presença de conteúdo desinformativo, sem prejuízo da garantia da privacidade e do segredo das comunicações. Artigo 16. Ainda determina-se que mensagens patrocinadas devem conter mecanismos para o descadastramento do destinatário. Artigo 18.
No artigo 30, é alterado o artigo 11 da Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências para incluir entre os atos que configuram improbidade administrativa, a disseminação de desinformação por meio de contas inautênticas ou de disseminadores artificiais. No artigo 31, define-se que a lei decorrente do projeto entrará em vigor 90 dias após sua publicação. Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emenda ao projeto. Segundo voto, diante do exposto, considerando a proposta do projeto de lei de assegurar meio de coibir a desinformação que ocorre por meio de serviços de mensageria, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 2630 de 2020, na forma aprovada pelo Senado Federal. E aí agora a Maria Eduarda, na condição de presidente, coloca em discussão e passa a palavra aos demais deputados, né? No caso, eu cito o nome de alguém aqui, eu não preciso, porque aqui está o espaço. Então, isso, como a gente tem, assim, tem alguém que gostaria de discutir a matéria, e o Rafael também pode discutir, mesmo sendo relator, tendo oferecido o texto escrito, Rafael, você também pode discutir, pode colocar o seu posicionamento, porque você lê um texto, né? Mas você pode colocar o seu posicionamento individual. Então, digamos que você lê o texto que é favorável, mas você discorda, na verdade, você é contra a matéria. Assim, estou falando assim, aqui nessa discussão, né, Rafael? Porque lá na comissão você tem que ser coerente, né? Você tem seu parecer, você tem que defender o seu parecer. Né? Então, assim, eu posso começar aqui uma discussão, eu posso dizer assim, eu sou super a favor dessa proposta aqui. Eu acho que tem que estar claro, né, quem é que vai regular, qual é o órgão que vai fazer essa regulação, mas eu acho super necessário, porque é o que a gente tem visto, esse é o movimento do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na comunidade europeia, tá, na União Europeia, eles estão regulando, estão aplicando multa. Na China também, se bem que a China é um modelo à parte, porque às vezes existe uma questão política que é muito delicada, né, um sistema comunista, mas existe sim uma regulação de modo a evitar essa disseminação de informação em massa, como a gente tem visto hoje. Então, semana passada, recentemente, divulgou-se um vídeo onde ocorria uma explosão perto do Pentágono, nos Estados Unidos. Então, assim, uma fake news, e aí logo depois as agências, né, norte-americanas já divulgaram que se tratava de uma fake news, que não havia ocorrido nenhuma explosão próxima ao Pentágono. A gente vê algumas questões assim muito delicadas, por exemplo, a gente já viu situação que, assim, eu, né, acompanho muito jornal, que uma pessoa, um cidadão de uma determinada cidade emprestou a sua moto para uma outra pessoa, um outro trabalhador, para ele fazer uma entrega de um produto que ele era empresário, e alguém viu, conhecia a moto, e comunicou, alardeou, falou, não, pega ladrão, o cara está roubando a moto. Né? Aí o que aconteceu? Que aquele negócio se difundiu por WhatsApp, cara ladrão, não sei o quê, daqui a pouco lincharam o trabalhador, ele veio a falecer, veio a óbito, deixou um filho menor. Então, esse tipo de situação tem que ter um certo controle, né? A gente vê várias situações, né? Na época da pandemia, né? Aquela história, quem tomar vacina vai virar jacaré. Então, a gente começou até a fazer um memezinho, né? Todo mundo já postava, tomava vacina e já postava lá a foto da Cuca lá dançando. Mas também tem outras considerações, eu tenho, né? Por exemplo, os deputados estão querendo usar a prerrogativa de foro para poder disseminar informação, porque alguns a gente vê que
de má fé até, acabam disseminando informação de forma equivocada para poder instigar a população para se manifestar sobre determinada proposição contrária, então eles acabam disseminando essa desinformação sobre determinados projetos, determinadas proposições, e alguns estão querendo considerar isso como uma prerrogativa de foro, como ele tem liberdade de falar, né, no exercício do seu mandato, de dizer o que ele quiser dentro, né, do exercício do mandato. Eles não querem sofrer punições quando difundirem essas informações erradas, né, mentirosas. Então, eu acho que não cabe, não dá para eximir os parlamentares, muito pelo contrário, acho que como são agentes públicos, né, representando uma população, eles têm a obrigação de ter cuidado com o que eles passam para frente, com a informação que eles divulgam. Eu acho que não dá para usar essa informação de modo leviana. Eles não podem usar a prerrogativa de foro para desinformar a população, seja com qual pretexto for. Né? Mas tem uma coisa que eu sou contra, por exemplo, é essa limitação de eu só poder mandar mensagem para 5 pessoas, ou 5 grupos, cinco grupos, né? Eu acho que se houver esse controle das empresas, de evitar, na verdade, a formação de perfis falsos, das empresas conseguirem acompanhar, monitorar essas informações, porque aí elas teriam a prerrogativa de, inclusive, apagar aquele perfil, apagar aquela mensagem, como hoje já acontece, eles colocam uma informação, né? Essa informação é fake news, né? Fruto de fake news, então, se a pessoa repassar, ela vai ser repassada com essa informação, então, mas essa limitação, ela me incomoda um pouco. Mas, de modo geral, eu sou favorável a essa aprovação desse projeto, acho que algumas mudanças, pequenas mudanças podem ser feitas, mas eu sou favorável. Essa é a minha posição, senhora presidente. Alguém mais gostaria de se manifestar sobre o projeto? Thaís, você está aí, Thaís, Pedro Vinícius. Presidente Maria Eduardo também, o que acontece quando é o presidente? A presidente também pode se manifestar, tá? Quando a gente tem a regra regimental, que eu vi que também tem no regimento da ALEP, né? O presidente, quando ele quer se manifestar, ele passa a presidência para o vice-presidente, e aí ele assume a bancada, né, o seu lugar na bancada, e ele vai debater as matérias. Então, o presidente também vota. O relator e o presidente votam, tá, Pedro? Na Câmara dos Deputados, o presidente, ele vota sempre, o relator também vota sempre, tá? Eu verifiquei no regimento da ALEP que o presidente da comissão na ALEP, ele só vota para desempatar. Ele tem o chamado voto de Minerva, né? Então, ele não é obrigado a votar, ele só vota para desempate. Aqui na Câmara Federal, ele vota sempre, né? A menos que ele se abstenha, porque qualquer parlamentar pode se abster de votar, né? Não precisa justificar, pode justificar ou não, mas ele simplesmente fala que eu me abstenho, presidente, na hora da computação dos votos, né? Na hora de proferir os seus votos, ele pode se abster. E o relator vota, e o voto do relator na Câmara, ele tem uma prerrogativa muito interessante, porque o voto dele já está dado quando ele leu o parecer, né? Ele já manifestou o seu voto. Digamos que haja empate, né, na votação de um colegiado, a gente tem lá 50 deputados, deu 25-25, o voto do relator, ele prepondera, então o voto dele define a votação. O voto dele tem peso 2. Né? No nosso modelo democrático, cada homem é um voto, mas aqui nas comissões, não, o voto do relator tem peso duplo. Se caso de empate, o voto do relator é o que desempata. Diferente da ALEP, né, onde o voto que desempata é o voto do presidente da comissão. Certo? E aí, então, vamos para a votação, Maria Eduarda? Vamos ver se tem gente que querendo votar, a gente vota, fecha e a gente fica para dúvida que vocês queiram tirar, para finalizar. Encerrada a discussão, passa-se a votação da matéria. Os que são contrários se manifestam erguendo a mão. E os favoráveis permaneçam como se acham, né? Isso. Aí o Rafael se colocou contra? Tá contra, eu me coloquei contra. Mas você sabe que você é o relator, né? Você está, na verdade, fazendo um papel duplo. Você está votando.
Na verdade, Isso, essa era até minha dúvida. O relator, ele pode ser contra, no caso, votar contra. Então, na verdade, não, né? É uma questão de coerência. O parecer dele é favorável, aí ele vai votar, ele vai defender o parecer dele, né? Então, o que acontece quando algum deputado discorda do parecer do relator, ele pode simplesmente manifestar, levantando a mão na hora da votação, mas ele também pode oferecer um voto em separado. Ele oferece um outro parecer, uma outra manifestação escrita, dizendo que ele discorda do relator. Essa discordância, na forma de um voto em separado, ela tanto pode ser uma discordância favorável com restrições ao projeto. Então, assim, o Rafael foi favorável ao projeto. Aí eu apresento um voto em separado favorável com emendas. Então, assim, eu sou favorável ao projeto, mas não na íntegra, eu sou favorável com determinadas emendas. Eu posso oferecer um voto em separado contrário, né, dizendo assim, eu sou contrário ao projeto. Foi até um modelinho que eu compartilhei com vocês. Então, é um projeto que eu sou contra o projeto, então eu ofereço um voto em separado. E o que acontece? Esse voto em separado, ele não vai à votação. O deputado, autor desse voto em separado, durante a discussão, ele vai defender o seu voto, a sua posição ali, que ele botou, escreveu na forma de um voto em separado. E quando é chamada a votação, o colegiado se posiciona. O colegiado pode se posicionar favorável ao projeto na forma do parecer do Rafael, mas pode também rejeitar o parecer do Rafael. Porque esse voto do Rafael é o que direciona a discussão e a votação. Então, digamos que o colegiado tenha rejeitado o parecer do Rafael. Então, o presidente vai indicar um outro relator, um outro deputado, que consiga, dentro de um texto, botar ali, né, abarcar o posicionamento do plenário. Então, do plenário da comissão. Então, o projeto, digamos aqui, em votação, matérias que são favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. E aí, a maior parte, a maioria, metade mais um, né, maioria simples, pegou e levantou a mão e rejeitou o parecer do Rafael. Aí, eu fiz um voto em separado contrário ao projeto. O presidente vai fazer o seguinte, então, designo, rejeitado o parecer do Rafael, eu designo a deputada Aparecida para redigir o novo parecer, que vai ser o parecer vencedor depois da votação, um novo parecer. Aí eu já estou com esse parecer redigido, na forma de que eu apresentei na forma de um voto separado. Aí o presidente vai, então, ali só finalizar. Então, em votação, o parecer vencedor, aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram, vai colocar de novo, chamar de novo os deputados a se manifestarem, aí eles vão ser favoráveis a esse projeto a esse meu parecer, que é contrário ao projeto. Então, assim, toda a discussão dentro da comissão, ela se dá em torno desse parecer do relator. Por isso que o relator é um ator muito importante nesse processo de discussão dentro de uma comissão. Né? E como é no plenário? No plenário a gente não tem um relator, a gente tem as comissões se manifestando. Então, sempre assim, quando tem um deputado relator no plenário, ele está falando em nome de uma comissão. É assim que acontece. Né? Ele está falando em nome da Comissão de Finanças, ou ele está falando por todas as comissões. Uma economia processual, nos últimos anos, é isso que tem acontecido. Um deputado vai lá e fala por todas as comissões naquele projeto que está ali sendo aprovado de uma forma urgente, né? Com urgência. Então, a gente não tem... às vezes é difícil um pouquinho dar um trabalho a abstrair. Então, no plenário, a gente não tem um relator, a gente tem comissões falando, grupos de parlamentares na forma de comissões falando, um deputado representando essa comissão, que é esse colegiado se manifestando em torno daquele projeto. É assim que acontece. Né? E no plenário, o presidente não vota, ele só vota também para desempatar. Né? Então, nas comissões, o presidente vota sempre, no plenário da Câmara dos Deputados, ele só vota para desempatar, nos mesmos moldes lá do presidente da comissão na Alep, ele vota para desempate. Certo?
E aí, depois dessa votação, a presidente, né, diz que o projeto vai seguir a sua tramitação. No caso do projeto das fake news, ele vai seguir para a Comissão de Finanças e depois a Comissão de Justiça. Mas, assim, existe uma urgência já aprovada para esse projeto, então é bem possível que em algum momento, quando houver um acordo, porque ele entrou na pauta para discussão, não deu acordo com a votação, ele saiu da pauta. Enquanto isso, ele está tramitando nas comissões normalmente. Mas a qualquer momento ele pode voltar para a pauta e ali ser discutido e votado. E aí, naquele momento, o parecer que as comissões tenham dado será discutido, ou se não, um deputado vai ser designado relator que vai falar em nome das comissões. É isso que vai acontecer. Eu sugiro que vocês acompanhem. É uma matéria super importante, faz parte do nosso dia a dia, e em algum momento isso vai ser votado, e eu espero que o resultado seja benéfico para nós, cidadãos, porque, afinal de contas, é para isso que existe o legislativo, né? Para atender aí as demandas da sociedade, para legislar em benefício, né, dos nossos direitos, né, para concretizar os nossos direitos, votar políticas públicas, para atender os nossos interesses, porque nós somos, na verdade, o público destinatário de tudo que acontece aqui. Tudo que acontece na Alep, somos nós os destinatários finais, né? Eles estão lá por uma causa, eles não estão lá para atender benefício próprio, eles estão lá para atender o interesse da sociedade. A sociedade somos nós, e nós temos que fiscalizar a atuação dos nossos representantes, seja na Alep, né? Seja aqui na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Essa é a ideia. Então, foi essa a ideia que a gente quis trazer para vocês, despertar esse papel, esse interesse pelo que acontece no Legislativo, que acontece na LEP, que acontece aqui, e dizer que, né, convidá-los a atuar nesse papel que é tão importante. E mais do que isso, viu, Maria Eduarda, Thaís, fica aqui uma proposta de vocês atuarem, se engajarem na política, inclusive como candidatas. Né? Eu tomei a curiosidade de verificar na Alep, nós temos 44 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, e são só 6 deputadas estaduais. Então, assim, o percentual ainda é muito pequeno, a representação de gênero ela ainda está muito deficitária, nós precisamos de jovens, de mulheres, assumindo seu papel na política, se candidatando, né? Vocês podem se candidatar, pode começar pela vereança, pode começar no município, né? E daí para a Câmara, atuar na Câmara de Vereadores, podem atuar na Câmara estadual, na Assembleia Legislativa, vocês, não sei a idade de vocês, mas 21 anos vocês já podem ser deputado estadual. Não precisa ter os 21 anos completos, viu? Se vocês querem, para concorrer ao vereador, vocês têm que ter os 18 anos completos no registro da candidatura, mas para deputado estadual, não. Para deputado estadual, basta que vocês completem os 21 anos na data da posse, que acaba acontecendo ali em janeiro, né? No mês de janeiro, cada Câmara, cada Assembleia define a sua data de posse. Então, nós vamos ter eleições municipais no próximo ano. As candidaturas vão acontecer ali normalmente no mês de julho do próximo ano. Então, quem tiver interesse em atuar na política diretamente, esse é o momento de procurar um partido, porque a gente só se candidata a um cargo eletivo por meio de um partido político. Então, vocês, né, fica nosso convite às meninas, Maria Eduarda, Thaís, para que se engajem, né, efetivamente aí para atuar dentro da política. E vamos ver se ganhamos aí mais vereadoras, mais deputadas estaduais aqui nas próximas eleições gerais, mas nas próximas eleições municipais, vocês são nossas convidadas a engajarem aí na vida política, como representantes aí nos respectivos municípios. Fica aqui nossa finalização, nosso horário é só até 16h30, passamos um pouquinho, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, falar algo mais, eu fico aqui à disposição. Professor Manuel, se quiser finalizar.
Eu que agradeço aqui a participação. Muito obrigado, viu? Unânime aqui, todo mundo agradecer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Cida. Foi uma tarde de muito aprendizado, uma tarde diferenciada, uma tarde incrível para todo mundo. Todo mundo, eu acredito que todo mundo aqui saiu com muito conhecimento agregado, uma nova visão acerca desse assunto que foi tratado aqui. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço, sabe? Para a gente é um prazer participar dessa vida acadêmica de vocês, poder contribuir com um pouco mais de conhecimento do que a gente faz aqui dentro, do que acontece aqui dentro. E fica o canal também, dá o meu contato, o professor tem o meu contato. Em qualquer momento que vocês tiverem dúvida, quiserem tirar dúvida, está votando tal coisa, Cida, me explica isso, pode mandar mensagem, estou à disposição, se eu puder contribuir com essa vida aí, com essa atuação política de vocês, atiçando, esclarecendo essas dúvidas que são típicas do jovem, ainda bem, né? Eu estou aí para colaborar com vocês. Fico à disposição, agradeço aí a participação de vocês, principalmente da Maria Eduardo e do Rafael, e Obrigado. fico à disposição. Professor Manuel, se quer encerrar, encerra. A gente agradece. Então, tá bom. Obrigada, gente. Uma ótima tarde para vocês e, parabéns aí pelo curso. Uma excelente opção. Direito. Obrigado. Muito obrigada. Tá bom. Um abraço, então, queridos. Tchau, boa tarde. Até mais. Boa tarde.